eu queria ser um pouco... Não dá para falar só do Palmeiras nesse fim de semana que teve decisão de norte a sul do país. E aí eu quero colocar o seguinte: teve de tudo, teve briga, teve temporal, teve disputa de pênalti, teve de tudo. Mas, na verdade, no frigir dos ovos, o futebol não foi convidado para esse fim de semana. Hoje esse jogo agora do Palmeiras foi bom, né? Tudo bem, o Fla-Flu deixou muito a desejar. A gente teve uma cena de barbárie, de UFC no Campeonato Mineiro, desesperador. Teve briga também no Grenal. Mas eu achei que, considerando a qualidade do campo, a quantidade de água que tinha nesse gramado, Casão, até que foi surpreendente o nível do jogo, ou não? Não, nível não teve bola, não teve jogadas, não teve nada que foi trabalhado durante a semana foi colocado em prática, né, nessa partida, nem de um time nem de um outro. A chuva que caiu, a bola parava na água o tempo todo. O cara dava um tapa na frente e ele passava da bola, ou então ele dava um tapa, a bola corria mais longe do que ele esperava. A única coisa que, assim, que tem que se valorizar nisso daí é que ninguém se machucou gravemente. Porque um campo como esse, liso desse jeito, o risco de ter, não de propósito, mas entradas fortes, com conflito físico forte, que poderia machucar alguém, é muito grande. E hoje em dia, o futebol, como não existe data, né? O calendário mundial, não existe mais datas, né? Um jogo como esse, lá nos anos 80, ele seria cancelado, ou ficariam esperando para melhorar, ou seria jogado no outro dia, porque ia ter datas, porque não era como é hoje. Porque uma final de campeonato ser prejudicada dessa maneira, com esse temporal que deu, com o campo ruim, qual jogada técnica que teve? Qual jogada de movimentação, de tabela? Qual tabela aconteceu? Qual mudança de direção, movimentação clássica? Tudo que o Abel trabalha, tudo que a gente conhece do Palmeiras foi colocado em prática? Nada. E o que o Ederson trabalhou no Novo Horizontino na semana para tentar surpreender o Palmeiras? Nada. Então, para mim, foi um jogo assim, que não teve bola, não teve futebol, teve disputa, teve uma competição, uma final de campeonato, mas bola não teve. PVC já está com a gente. Boa noite, PVC. 11º título do Abel, 5 títulos em 7 finais do Palmeiras. O estado de São Paulo é verde e branco, não tem como. Bom, enfim, hoje é o dia do Vitor Roque, que o jogador mais caro da história do Palmeiras fez o gol do título, marcou a história, é o Campeonato Paulista, mas era um título muito importante para esse time, porque é um time que mudou. Eu estou falando isso desde a primeira rodada do Brasileiro do ano passado, a terceira academia acabou e ia nascer um time novo, e era um time que no ano passado não ganhava os jogos grandes, e nesse ano ganhou todos os clássicos, e ganhou do Fluminense, e ganhou do Novo Horizontino os 2 jogos que importaram, ganhou em casa e fora de casa. Eu acho que o jogo tinha que ter sido adiado para amanhã de manhã. Eu concordo com o Casão. Só vou voltar para os anos 80, que tem um jogo nos anos 80 que é uma final de campeonato, segundo jogo, que é marcado por uma história que é o gol da poça d'água, né? Que é o Roberto Dinamite, que a bola parou na poça d'água e também não teve jogo. O Roberto meteu para dentro aos 44 do segundo tempo, porque parou na poça d'água. Então também houve, nos anos 80, 70, 90, jogos que aconteceram por força de patrocinadores e emissoras de televisão. Que foi exatamente por isso que o jogo teve hoje. Né? Porque o jogo era para parar, com 5 minutos de jogo, você está vendo que não tem jogo, para, alguém vai se machucar, adia, amanhã às 4 da tarde faz o jogo. Não foi isso que aconteceu. Acho que tem um valor para o Palmeiras voltar a ser campeão. Estava achando engraçado hoje que tinha gente no rádio que eu estava ouvindo dizendo: o Palmeiras tem uma seca de títulos. Se o Palmeiras tem uma seca de títulos, São Paulo e o Corinthians tem o quê? Corinthians não, porque acabou no ano passado, né? Não fez 2 anos sem comemorar o último título estadual, é verdade. Palmeiras agora tem, desde 2023, sem ganhar títulos nacionais. Para uma torcida que ficou 17 anos sem ganhar título e que depois de 99 a 2008 ganhou uma Copa dos Campeões e um Rio-São Paulo em 2000, que era quase nada, foram mais 9 anos praticamente sem ganhar quase nada, e foram 15 de muito pouco título de 2000 até 2015. Cara, esse ano e 11 meses sem ganhar troféu é fichinha. Voltou a ganhar, era importante para afirmar uma nova equipe
que precisa nascer agora em termos nacionais e internacionais. Mas agora também, que momento, hein, Trajano, do Palmeiras? Líder do Brasileiro, 9 jogos de invencibilidade, 5 vitórias seguidas e um título para comemorar. Para quem começou o ano deixando um pouco das expectativas abaixo do esperado, agora está aí. Tem uma mensagem muito boa aqui, ó, falando da espanholização do nosso futebol brasileiro. Deixa eu achar aqui que é muito bom. Perdi. Mas aqui, ó, do Castro Albino, mandou aqui, ó, os 2 espanhóis do Brasil ganharam seus estaduais com 2 portugueses no comando técnico. Não, quando eu falei que o futebol não foi convidado, não foi mesmo. Porque o que houve foi briga. Teve jogo que terminou com briga de soco na cara, pontapé, rabo de arraia, não sei o quê, e jogo que teve briga o tempo inteiro, como foi esse jogo lá em Novo Horizonte. Eu também concordo, o jogo devia ter sido adiado. Impressionante que não parou de chover um segundo. Era chuva o tempo inteiro. Então o jogo deveria ter sido adiado mesmo. E foi um jogo que foi muito mais brigado do que jogado. Teve uma disputa de bola, o pessoal, sabe, ninguém conseguia jogar direito. No primeiro tempo, inclusive, o Novo Horizonte foi melhor. O Novo Horizontino foi melhor que o Palmeiras. Depois que fez o gol, ele começou a se impor. No segundo tempo foi o contrário. O Palmeiras se impôs, mas muito prejudicado por poça d'água, não sei o quê, papá. O jogo passou a ser violento, porque ele fica violento porque o jogador escorrega e acaba machucando o outro, dando pontapé no outro mesmo sem querer. Agora, não tira o mérito, como você falou, não tira o mérito do Palmeiras. Mais um título. O Gustavo Gomes agora é o grande jogador, o maior número de títulos com a camisa do Palmeiras. O Abel, imagina o Abel hoje na coletiva, deve ter porque o Abel é chato quando perde, quando ganha é chato também, então deve estar um horror essa coletiva, eu não tenho paciência para ele. Mas que ele tem todos os méritos, como treinador, tem. E mais uma vez eu vou reforçar o que o Casão falou, que o PVC falou, o Vitor Roque. É impressionante, diante de toda essa coisa que o jogo não era jogado, era brigado, sei lá o quê, ele se adaptou ao jogo e peitou os zagueiros, peitou a chuva. Ele peitou a poça d'água, o Vitor Roque. Né? Driblando, insinuante, partindo para a área, não sei o quê. E a esperteza dele no gol decisivo. Porque ele não estava nem ali. De repente surgiu o Vitor Roque e fez o gol. Numa falha do Jordi, que trombou com o Arias. Arias, não sei se era jogo para o Arias, coitado. Não dá para julgar a performance dele, porque é um jogo que você não pode analisar tecnicamente ninguém. Só o Vitor Roque pelo empenho, pela luta, pela sobrevivência, vamos dizer assim. Ele sobreviveu à chuva e acabou sendo o herói da partida.